Oi, pessoal, boa tarde, Podologia, como vão vocês? Pessoal, eu vim aqui falar um pouquinho, eu espero que seja um pouquinho, porque eu gosto muito de falar. Vim falar um pouquinho sobre o que eu comentei no vídeo anterior, né, sobre a questão emocional na podologia. O nosso emocional, ele basicamente controla o nosso dia a dia, né? As nossas alegrias, nossas contentações, nossas tristezas, os momentos de fúria, de raiva, inclusive de ódio, né? É o nosso emocional que controla. E eu vim contar um caso aqui, espero que seja breve, mas vim contar um caso de uma cliente. Uma história que aconteceu comigo, foi a partir daí que eu aprendi e que eu entendi que a podologia não é só podologia, né? Que vai muito além do que a gente conhece, do que a gente sabe na prática, né? A podologia, ela envolve muito o campo emocional, porque a pessoa ali tá com dor, a pessoa tá com medo, né? Tem inúmeros receios de dar errado, de doer muito o procedimento, de não melhorar, né? De ter que ficar indo sessões e sessões para poder resolver a questão do pé, né? Da patologia no pé. E a história começa assim: fui chamada por essa cliente para atendê-la e a mãe dela também. A mãe dela é uma senhorinha, bem senhorinha, de seus 90 e tantos anos já. Uma unha bem cravada. Sabe quando eu falei ontem que a unha encravadinha assim, a unha entra para dentro, né, do dedo? Muito encravada, a da senhora. E a dela também, né? Logo. Ela é filha dessa senhora. Então a genética aí manda bastante e manda muito. A genética manda muito na questão da podologia e em vários outros aspectos da nossa vida. E fiz as duas, né? As duas estavam super tranquilas, talvez até um pouco ansiosas, né, para saber o resultado, como seria. Era a primeira vez que eu estava atendendo elas. E foi super tranquilo, assim, o procedimento foi fantástico. O resultado foi fantástico também, não tivemos problema nenhum, absolutamente nenhum problema. Passado um mês, fui chamada novamente para atender as duas. E aí foi muito interessante que a filha já estava um tanto quanto nervosa com a presença da mãe ali, porque quem sabe as dificuldades que do dia a dia de uma pessoa velhinha, né? Velhinha no bom sentido, porque ela realmente é bem velhinha. E senil, né? Não é porque você é velho que você é senil, né? Ela é de idade e ainda por cima senil. Então, acaba complicando o dia a dia, a rotina. E essa minha cliente trabalha muito, é uma workaholic da vida. E isso tava ali... como é que eu posso explicar para não ficar chato para ela também? Porque a gente sabe que esse tipo de trabalho é um trabalho constante, né? É o tempo todo você tem que estar dando atenção para as pessoas, para os velhinhos, né? Para os nossos velhinhos, os cuidados que eles precisam, né? De hora em hora, o dia todo, é uma demanda muito grande. E ela também tinha que trabalhar, então ela já estava aflita, já estava angustiada. A presença da mãe ali já estava atrapalhando o trabalho dela, vamos ser realistas, né? Aí, nesse segundo atendimento, ela já estava muito estressada, a filha já estava muito estressada. E a mãe também, né? Porque acabam entrando em conflito, não tem o que fazer. E aí fui atender a filha. Gente, por incrível que pareça, no atendimento anterior, o pé dela ficou perfeito. Não teve, assim, problema nenhum, não teve nenhuma questão, não inflamou nada. Inclusive, estava melhor, né? Nesse segundo atendimento que eu fui fazer, porque já tinha vindo de um corte correto que eu fiz, né? Já tinha ali tirado os cantinhos, tinha deixado com algodão no canto, né? Para separar a pele da unha. E aí fiz. Só que nesse mesmo dia veio a recordação dessa filha do pai que já era falecido. E ela chorou, ela se emocionou. Foi uma coisa assim bem... Como é que eu posso dizer? Foi triste de ver, né? Eu também tenho... minha mãe também é falecida, né? E é muito triste a gente ter
esse sentimento de dor, de perda, ainda mesmo depois de tantos anos. E ali ficou aquele momento, né, aquele clima, fiz o meu trabalho da mesma forma, até mais leve do que a primeira vez. E fui embora. Gente, acreditem vocês se quiserem, o pé dela inflamou. Mas inflamou feio. Não foi pouco, não. Ela já estava aflita com a mãe, em casa já há muito tempo, demandando dela, né? Demandando um tempo que ela não tinha, porque ela trabalha muito. Ela tinha as questões do trabalho para resolver, que são reuniões atrás de reuniões, né? Mas a questão da lembrança do pai. Você imagina como que não estava o emocional dessa pessoa nesse dia. E foi aí, nesse momento, que eu comecei, então, busquei na memória, obviamente, o que tinha acontecido naquele dia de especial, de diferente, para ter causado aquela inflamação. Foi uma inflamação feia, não foi uma inflamação leve. Essas pessoas que trabalham fora, que colocam um sapato fechado, muitas vezes um sapato de bico fino, que fica assim, ó, apertando os dedos, né? Elas correm um risco muito grande de ter uma inflamação pós-procedimento, caso não não sigam as orientações que a gente dá, né? Que nós podólogos damos. Então, realmente ali foi um processo bem difícil de trabalhar. Primeiro porque a angústia dela não passou no dia seguinte, né? Os problemas que ela estava vivendo não passaram no dia seguinte, muito menos na semana seguinte. Então aquilo perdurou ainda um bom tempo. E aí você fala, Márcia, mas o que tem a ver a irritação dela, né? A questão dela, da mãe, do trabalho, da lembrança do pai, com a inflamação? Tudo. Quando a gente está muito estressado, quando a gente está com o hormônio do estresse muito ativo, né? Ele acaba ajudando a inflamar o nosso corpo muito fácil. Muito fácil. E isso foi uma coisa que eu fui percebendo, foi o primeiro caso que eu me dei conta de que isso aconteceu, foi esse. Houveram outros casos e hoje eu me recuso a atender o cliente se ele não tiver num estado assim de tranquilidade. Se ele não tiver bem, se ele estiver muito ansioso, tô com pressa, tá ansioso, tá nervoso porque vai acontecer alguma coisa, vai viajar, tá ansioso. Se for viajar, então eu já falo, gente, não. Se for viajar, por favor, venha com 5 dias de antecedência. Porque se der qualquer problema, eu tenho tempo hábil de ajudar, né? No mínimo 5 dias de antecedência. Jamais se deve fazer um procedimento de podologia antes de viajar. E, assim, se a pessoa fala, Márcia, mas eu preciso, eu vou caminhar muito, não sei o que, eu falo, tá ok, eu vou fazer. No entanto, eu vou fazer da minha maneira. Você não vai dar opinião, tem que tirar aqui, tá dolorido. Não. Porque o cliente às vezes fala pra gente, né? Muitas vezes fala assim, não, mas eu ainda tô sentindo pele. Não, mas eu ainda tô sentindo, não sei se é pele, não sei se é unha, tem alguma coisa ainda incomodando aí. E se ele tá muito nervoso, como eu tava falando do estado emocional, ou vai viajar, né? Tem a questão da viagem, da parte física em si, que é caminhar bastante, colocar sapato fechado, e do emocional da viagem também, fica muito complicado você fazer uma podologia e assim, correr o risco de inflamar. Então, quando a gente está alterado emocionalmente, às vezes dá dor de cabeça, às vezes dá dor de barriga, às vezes dá dor de estômago, não dá? Na gente, dá tremedeira. Tem gente que até chora, né, quando tá muito nervoso. Por que então que o pé não vai inflamar? Inflama, gente. E não só o pé. Qualquer outra coisa que esteja cortado, machucado, o dente, algum machucado na pele, alguma coisa assim, que você estiver muito nervoso, repara. Se estiver passando por um processo de estresse muito longo, repara que você vai ver como que aquilo vai demorar de desinflamar, né? Então, sim, o emocional da gente tem tudo a ver com o nosso corpo físico, né? O nosso emocional é o que tá na nossa mente, é o que a gente fica pensando, é o que causa ansiedade, o que causa depressão, o que causa o estresse. Isso é o emocional. E ele tá ligado diretamente com a nossa parte física. Ele reflete diretamente na nossa parte física, né? No nosso corpo físico, na parte palpável.
Porque o emocional não é palpável. Ninguém consegue pegar uma raiva, uma alegria, uma felicidade. Mas você consegue passar esses sentimentos pro corpo e o corpo reage. Quando você tá muito feliz, você fica sorrindo, né? Você fica alegre, você dá risada, né? Quando você tá muito triste, né? Aí você vem a tristeza, vem aquela dor, aquela angústia, e você muda a expressão. Então, o emocional, ele diretamente está em contato com o nosso corpo físico. E o corpo físico responde. Ele fala, epa, não tá legal, não tá legal, para por aí. Então, o procedimento de desinflamação, ele não é único e exclusivo no local, né? Não é só passar o remédio, não é só colocar o algodão, não é só fazer aquele tratamento, né? Aquele protocolo que a gente passa. Tem a ver com o emocional. Ah, Márcia, mas eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho uma vida muito louca. Veja bem a história que você acabou de contar da sua cliente, né? A minha vida não é muito diferente. Eu não tenho uma mãe para cuidar, mas tenho que trabalhar, tenho filhos, tenho marido, tenho esposa. Gente, uma das nossas missões com a gente mesmo é buscar esse equilíbrio emocional. Porque esse equilíbrio emocional traz pra gente equilíbrio nos outros âmbitos da nossa vida. A gente consegue respirar, né? A gente consegue pensar com mais clareza, a gente consegue dar tempo ao tempo, para o tempo ajudar a gente a resolver as nossas questões. Tem questões que não dá para resolver imediatamente, né? Tem questões que leva-se um tempo. E o que vai adiantar a gente ficar estressado durante esse tempo, né? Então, fica aqui um pouquinho, foi essa história que eu vim trazer para vocês, né? Das minhas inúmeras experiências na podologia. Esse foi o princípio, foi quando eu me dei conta de que o emocional toma conta da gente. E quando na verdade somos nós que temos que tomar conta deles. A gente tem que ter consciência do nosso emocional. Parar e pensar, não, pera, deixa eu respirar, deixa eu pensar, se o que eu consigo resolver agora eu consigo resolver, se não, fica pra próxima, né? E a vida tem que ser assim mesmo. A gente tem que se cuidar, porque vai refletir sim no nosso corpo. Tudo que a gente negligenciar vai refletir no nosso corpo. E é muito importante que a gente tenha um corpo saudável para se manter bem, né? Ter uma rotina tranquila, sem dor, sem maiores complicações, né? E é isso, gente. Tá aqui uma das histórias da podologia que eu vivi e que eu aprendi essa parte. Me diz aí se vocês acham que faz sentido isso que eu falei, tá bom? Um beijão pra vocês.